Boa noite, pessoal. Meu nome é Mayra Santiago, sou advogada e especialista em cálculos trabalhistas e PJE-Calc. Conforme combinado, vamos lançar para vocês aqui hoje um vídeo com uma demonstração de acesso ao PJE-Calc. Espero que gostem. Então, pessoal, vamos ao que interessa. Primeiro de tudo, é necessário que vocês baixem o aplicativo, do PJE-Calc. E onde você vai encontrar esse aplicativo? Então, você vai lá no TRT3, na página inicial mesmo você clica em Serviços e clica em Cálculos Judiciais PJE-Calc Cidadão. Assim que você clicar, ele vai abrir uma aba, e vai estar escrito aqui, instalador e manual e tabelas nacionais e regionais. Para você baixar o PJE-Calc, primeiro você clica em instalador, ele vai te redirecionar para um outro site e aí você vai baixar o aplicativo conforme as configurações do seu computador, se é o Windows 64 bits ou o Windows 32 bits. Eu não vou detalhar muito essa questão de instalação aqui nesse vídeo, porque, futuramente, assim que a gente lançar o curso, vocês vão ter acesso detalhado a tudo isso, tá bom? E aí, instalando o PJE-Calc, você vai ter ele aqui na sua área de trabalho, por exemplo, igual o PJE-Calc Cidadão, está aqui a versão dele. Ao abrir, a primeira coisa que você vai precisar fazer antes de iniciar qualquer cálculo, você precisa atualizar a tabela de índices, de correção monetária. Senão, o seu cálculo vai dar erro, vai vir com problemas e não vai ficar atualizado da forma correta. Então, você abriu aqui o PJE-Calc. Antes mesmo de criar novo cálculo ou qualquer coisa, você clica aqui em tabelas, vai em atualizações de tabelas e índices e atualiza. No caso, a gente está fazendo cálculos para o TRT3, que é a terceira região, que é Minas. Então, você vai clicar aqui, TRT3, e clicar em atualizar online. Automaticamente o PJE-Calc vai puxar as tabelas já atualizadas para você e seu cálculo vai ficar com os índices corretos, com as tabelas corretas, tá bom? Aí você vai só esperar carregar e assim que ele puxar a tabela do próprio site do TRT3, ele vai dar uma mensaginha para você de que a sua tabela está atualizada. E aí você não precisa se preocupar com nenhum erro. Vocês podem ver que aqui apareceu a mensagem, sucesso, operação realizada com sucesso, a sua tabela está atualizada. Após isso, você vai voltar lá no início do PJE-Calc, é só clicar aqui nesse escrito PJE-Calc Cidadão, e para criar um novo cálculo, você clica aqui, criar novo cálculo, tá bom? Eu já vou abrir uma tabela que eu já tenho pronto, um cálculo que eu já tenho pronto, para o vídeo não ficar muito grande. Assim que você clica em criar novo cálculo, ele vai aparecer essa primeira página aqui. Nessa primeira página, você vai precisar digitar o número do processo, tá? O nome da parte do reclamante, no caso, o nome do reclamado, e aqui embaixo você coloca, os dados do advogado. Não tem necessidade de você colocar os dados do advogado da outra parte, mas você pode colocar seus dados, da pessoa que está realizando os cálculos. Após fazer esse preenchimento, você clica na aba do lado, que é parâmetros do cálculo. Essa aba serve para o cálculo, para o PJE-Calc puxar, todos os dados principais relativos a esse cálculo. Então, o estado e o município de origem do processo. A segunda parte, mais importante, é você colocar a data de admissão do reclamante, a data de demissão, e é necessário colocar também a data do ajuizamento da ação, tá bom? Para que ele puxe corretamente todo o cálculo. E aqui tem como você lançar outras informações, como por exemplo, se vai projetar ou não o aviso prévio indenizado. Então, se é um pedido de demissão, não tem que projetar aviso prévio, então aí você desmarca. No caso dela, eu vou deixar marcado porque tem que projetar o aviso prévio indenizado dela. Se é para considerar ou não os feriados, se é para considerar ou não os feriados, municipais ou estaduais.
E é necessário você lançar a maior remuneração e a última remuneração. Por quê? Porque o próprio PJE-Calc, ele faz esse parâmetro na hora de fazer os cálculos, por exemplo, de aviso prévio indenizado, ele vai puxar lá a maior remuneração ou a última remuneração, tá bom? No caso dela, ela não teve salário variado, então o salário dela foi fixo, foi o mesmo sempre, então constei maior remuneração 1.235 e última remuneração 1.235. A carga horária é necessário vocês colocarem também, né? Já vem escrito, na verdade, a carga horária padrão, que é 220 horas, mas se for, por exemplo, 180 horas mensais, aí vocês vão alterando de acordo com o caso concreto. Clica em salvar e aí a gente já vai para a parte dos cálculos mesmo. Antes de tudo, é necessário vocês lançarem, né? No caso dela, é um reconhecimento de vínculo, então eu precisei lançar o salário base dela para incidir contribuições previdenciárias e FGTS. Se você não lançar, o PJE-Calc não vai apurar o FGTS dela e nem as contribuições previdenciárias, e aí seu cliente vai ficar no prejuízo, tá? Mas é muito detalhada essa questão de salário base, né, de remunerações. Eu vou deixar para detalhar isso para vocês posteriormente, né, no curso, tá bom? Então, a gente vai aqui para verbas. O caso dela é verbas rescisórias, né, 13º, aviso prévio, férias, tem aqui, né, indenização por dano moral, mas isso aqui eu não vou entrar no mérito para vocês. Vou mostrar para vocês como lançar, tá bom? Você vai clicar em verbas, na própria aba do PJE-Calc, e clicar em expresso. Ao clicar em expresso, você tem aqui todos os tipos de verbas, indenização, tudo, né, o que o PJE-Calc oferece para você. Por exemplo, eu vou calcular o 13º, então vou clicar aqui, 13º salário, salvar. E aí, antes de tudo, eu tenho que voltar para arrumar os parâmetros, né, desse 13º. Então, eu vou clicar nessa setinha verde aqui. E ele vai abrir a parte de configurações para você lançar tudo relativo ao 13º. Ele já vem marcado, por exemplo, imposto de renda, se é o caso de incidir ou não, contribuição social, se é o caso de incidir ou não, FGTS, se é o caso de incidir ou não. E ele já vem tudo marcado automaticamente. Por isso que eu amo o PJE-Calc, é muito prático e ele já te dá, né, todas as configurações automáticas. Então, ele te mostra aqui o período que ele está calculando o 13º. Aqui a ocorrência de pagamento, no caso, é dezembro, né, porque 13º é sempre em dezembro. Não tem como nem você alterar essa opção, o próprio PJE-Calc calcula isso para você. E se é um tipo de verba, por exemplo, se é tipo de verba principal, reflexa, como ele já puxou o 13º automático, não tem nem opção de você colocar se é verba reflexa. Por exemplo, no caso seria reflexo se fosse reflexo de horas extras, por exemplo, que não é o caso. Então, você vai deixar marcado o FGTS, a contribuição social, e aí você vai ter que constar, né, aqui o salário para que ele possa calcular da forma correta, né? Aqui eu vou colocar, você pode puxar, por exemplo, lá do histórico salarial. É só você clicar base cadastrada, histórico salarial, e aí eu demonstro para vocês depois como fazer isso. Salário base, se é para proporcionalizar ou não. No caso, a gente não vai proporcionalizar, porque senão ele vai pegar, né, o valor mensal do salário dela e vai proporcionalizar no mês e não no decorrer do ano, que é o que a gente quer para contar os avos, né? Você clica aqui nesse maisinho para ele poder puxar. E aí, não precisa de você alterar mais nada, é só você fazer isso e clicar em salvar. Fez isso, é necessário, como você fez alterações, né? Você precisa marcar aqui e clicar em regerar. Para quê? Para que o PJE-Calc puxe e atualize as configurações que você colocou no 13º para ele liquidar da forma correta. Após fazer isso, você vai clicar em operações e liquidar. Aqui é importante você verificar se está tudo correto. Por exemplo,
Se tiver alguma verba calculada errada, ele mostra para você a mensagem que tem algum erro, que não dá para liquidar. Como está tudo correto nesse cálculo, né? Ele demonstrou aqui para a gente com um verdinho, né? Com essa setinha, que não foi encontrado nenhuma pendência para liquidação e aí você consegue liquidar o seu cálculo corretamente, tá bom? Eu coloquei aqui 31/5, porque a gente já está no meio do mês e a gente atualiza sempre para o final do mês para que a tabela fique atualizada, até no caso de homologar essa liquidação e tudo mais. Clicou em liquidar, ele vai liquidar para você, né, o seu cálculo, e após isso é necessário você imprimir a tabela para que ela apareça para você em PDF e você consiga anexar no PJE, né? Tem como você também gerar um link e anexar esse link diretamente no site do TRT3, no PJE. Mas isso posteriormente também a gente demonstra para vocês no curso, detalhadamente como fazer isso. E o cálculo já fica lá visível, né, para o servidor, para o advogado da outra parte, para ele ter acesso em como você fez os seus cálculos, tá bom? Aqui eu vou desmarcar cartão de ponto diário, que não tem necessidade, cartão de ponto mensal também não tem necessidade, vou deixar o histórico salarial, FGTS, contribuição, tudo que não for necessário, né, para o processo, você pode desmarcar. E assim, é só você clicar em imprimir, que o PJE Calc vai imprimir a tabela para você em PDF. No caso, ele vai abrir uma abinha no seu computador para que você possa salvar, né, esse arquivo em PDF e para que você possa anexar ele no PJE. Tá bom, pessoal? Hoje foi só um vídeo curto para a gente demonstrar um pouco como que é o 13º salário, como que ele é calculado no PJE Calc. E em breve lançaremos para vocês mais informações sobre como fazer todo o cálculo do início ao fim no PJE Calc no nosso curso, tá bom? Beijo, até breve!